a aula já. Deixa eu até botar para gravar a palestra já. Tem aqui um bate-papo, deixa eu ver quem está falando. Que às vezes eu não olho o bate-papo. Ah, só uns boa noites aqui. Gente, Fala, Pamela. envia o nome completo de vocês e e-mail para emissão de certificado, tá? Vou lembrar aqui, eu vou lembrar isso várias vezes, que é para a galera não esquecer dessa vez. Completo e e-mail para emissão de certificado. O teu, Léo, eu faço depois, tá? Tá ok, tranquilo. O teu e o E essa da... camisa da Marvel aí? Quem me deu foi tua irmã. Foi? Essa daqui foi ela comprou no shopping. Eu gosto dela porque ela é muito levinha, ela é boa de usar. E essa coisa de estar em casa, eu avacalho, eu começo a usar a camiseta e tal, porque eu não sou muito fã das camisas muito pesadas. Uhum. Então, eu só não dei uma de Carmo Antônio ainda, desembargador aqui do Amapá, que no começo da pandemia filmaram ele participando de uma sessão virtual sem camisa, né? No meio do terreno dele, decidido lá sem camisa, tomou uma bronca e tal. Atrapalhadas. No Supremo dos Estados Unidos foi engraçado, porque lá não tem TV Justiça, esse negócio de TV Justiça é só no Brasil. Inclusive tem muitos estudos, gente que estuda o processo decisório no Supremo, que analisa o impacto da TV Justiça no conteúdo das decisões, porque como os ministros têm que dar seu voto em aberto, em questões muito tensas, em questões muito polêmicas, eles costumam... Não tem debate, eles chegam lá e simplesmente fazem uma fala política para os seus ouvintes, porque os ministros lá eles são conectados com grupos sociais, né, para quem eles falam mais diretamente, de onde eles vieram e tudo. E isso deixa as decisões mais mal elaboradas, eles não mudam de opinião nunca, eles não falam, o senhor, agora que o senhor disse isso, realmente o senhor tem razão, acho que eu vou mudar de ideia. Não, o senhor falando isso aí, o que é, né? O debate racional é isso, somente científico. Quem participa da academia sabe, muitas vezes a gente pensa uma coisa, a gente ouvindo a conversa do outro fala, não, realmente o que você está dizendo aí, eu acho que muda um pouco o que eu pensava sobre o assunto. E é para ser assim o debate. Só que como eles estão com as câmeras ligadas em cima deles, e o ego deles é do tamanho do Empire State, eles não fazem esse tipo de deliberação. E aí tem toda a teoria habermasiana que os caras que trabalham nessa área usam para discutir esse assunto, né? Sobre deliberação e a qualidade do voto deliberativo e tal. E compara com os Estados Unidos e com a Alemanha, onde o voto eles fazem tudo a portas fechadas. Eles não têm essa coisa de TV Justiça, não tem câmera, não tem nada lá dentro. Inclusive, nem na sessão, porque tem a sessão onde eles vão ouvir os argumentos orais das partes, quando tem isso, não tem câmera, não pode ter, e quando eles vão elaborar os votos deles, é completamente secreto. Tanto que sai o voto, a opinião do tribunal, ou a opinião da maioria, quando tem voto divergente. Né? E aí tem um ministro, um juiz, que é encarregado de elaborar o voto consensual, o voto da maioria ou o voto do tribunal. E aí, se existe uma opinião dissidente, é formulado um voto dissidente. Mas não é uma coisa como é no Brasil, que cada ministro dá seu votinho e depois você tem que somar aquilo ali tudo e transformar aquilo ali numa decisão, que muitas vezes é desencontrada. Então, é muito diferente o processo decisório. Isso tem efeitos na qualidade da decisão e na aplicabilidade da decisão para as instâncias inferiores. E lá, agora, com a pandemia, eles tiveram que fazer sessão virtual. E foi um troço esquisito, porque eles nunca... E a decisão virtual era gravada, teve exposição. Só que não era assim como a gente está fazendo, era por telefone, era um troço super arcaico, até porque os caras são bem velhinhos, né? Não sabem nem usar, imagina Zoom, essas coisas, era tudo por telefone. Então, eles ouviam os argumentos orais das partes por telefone e era tudo gravado, era tudo dado publicidade. Aí ficou engraçado no primeiro semestre, um advogado que estava fazendo sua argumentação perante o Supremo lá, e falando, de repente a gente escuta o barulho de uma descarga no meio do negócio, que era um advogado dando descarga enquanto ele estava falando. Aí ficou bem, bem icônico isso lá. Aqui no Brasil é tudo televisionado, né? Então a gente já está acostumado com isso. Deixa eu ver quantos temos. Dá mais uns 5 minutinhos. Era para começar às 7h10, dá até 7h15 a gente começa. E então, teve isso daí.
A Unifap começa as aulas em novembro, dia 3, online. Eu não sei como é que vai ser. Tem um sistema deles aí que vai ter, parece, não vai ser Zoom. Eu não sei como é que eles vão resolver. Sei que vai começar dia 3 de novembro. Eu até contactei o coordenador lá para saber se eles vão me chamar e tal, mas ele não me deu resposta nenhuma. Mandei mensagem para ele hoje. O Paulo? Esse aí mesmo. Falei com o Thiago direto, que era o professor que saiu, que eu ia entrar no lugar dele. Ele disse, não, vou te mandar, fala direto com o Paulo, porque ele tá sabendo já e tal. Aí eu mandei, mas o Paulo nem sinal de vida. Então tô na minha aqui. Se chamarem, chamam, se não, paciência. Porque imagino que eles vão precisar dos professores para dar as aulas online, né? As disciplinas. Mas não sei como é que eles vão fazer. A gente está acostumado já, porque a gente, desde março, a gente está fazendo atividade com os alunos, a gente nunca parou. A gente teve um período que a gente mandou trabalho para eles, depois a gente corrigia e tal. Foi março, primeira semana de abril. A partir do dia 15 de abril, mais ou menos, a gente estava todo mundo assim, pelo YouTube, pelo Zoom. Aí depois veio a própria instituição, em maio, baixou um sistema que mandou a gente usar, que esse aqui é o Zoom, mas é um Zoom deles, que eles têm o login, os alunos entram pelo login e tal. É todo um negócio. Então a gente está bem acostumado com isso já. Olha o soca aqui. Morre. Então eu não sei como é que a Unifap vai lidar com isso, porque eles não querem usar os sistemas Microsoft, Google, eles querem usar o deles lá. Eu vi que a Unifap ia ter o semestre 3, 2020.3. Eu vi isso daí, que vai ter aula em janeiro, em dezembro. Então, o calendário deles, eles mexeram para acomodar esse atraso de aulas que houve. E eu vi um negócio legal, que eu não sei o quanto que vai ter de dinheiro para isso, porque esse governo corta o dinheiro das federais, tudo, para pagar a internet para os alunos carentes. Tem uma porcentagem de alunos, por volta de 20 e poucos % de alunos da Unifap, eles fizeram um levantamento e tal, que são de muito baixa renda mesmo, tem dificuldade de acesso. Aí a Unifap vai dar chip para eles conectarem, pelo menos pelo celular, e conseguirem assistir às aulas. Então, vai ter esse auxílio aí também para ajudar essa galera aí. Estamos com 33 já. Já a gente começa. Então, estou curioso para ver. E os bichinhos, como é que estão os animais? O cachorrinho tá vivo ainda? Pois é, tá complicada a situação do Milo. Ele tá veinho. Ele tá lá com a minha sogra, só que a minha sogra vai mudar lá do Goiabal. Uhum. Aí ele tá sem onde ficar, o Do Milo. animal. Uhum. O apartamento não é tão grande, né, para acomodar animal. Ele é grande, eu Não. lembro. Ele é grandão. Aí a gente tá procurando aí uma saída, uma alternativa para deixar o Milo em algum lugar. A gente tá procurando aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se as coisas estão direitinho. Fechar o WhatsApp aqui. A eleição nos Estados Unidos que está super interessante, tá pegando fogo lá. Eu acho muito difícil do Trump ganhar. As pesquisas de opinião estão muito contra ele. Agora é República Velha lá, né? Tem todo um esquema de problemas com contagem de voto, com cadastramento de eleitor. É uma máfia lá. Então, não sei República se isso... Velha? Eles estabilizaram, Verdade. eles estabilizaram a democracia deles na República Velha. Então, muitas coisas que... práticas que são típicas de uma democracia oligárquica, assim, que é controlada pelas elites e que manipulam o sistema eleitoral para se favorecerem. Não existe uma governança eleitoral isenta, como tem no Brasil. Ainda persistem lá, né? Desde a divisão em distritos que os deputados fazem para desenhar os distritos eleitorais para elegerem sempre eles, porque eles sabem onde está o eleitor deles, então eles desenham o distrito para o partido ganhar. Até o fato de que organiza as eleições são os governadores e os governos estaduais, então quem está no governo manipula o máximo que pode as regras para favorecer os candidatos deles. No Texas, por exemplo, estava dando uma briga essa semana que o governador do Texas limitou a uma urna eleitoral por comarca, o que seria a comarca aqui no Brasil, por cidade, por distrito, basicamente. Uma urna eleitoral só para quem for votar com antecedência, porque lá tem o voto por antecedência. A pessoa recebe a cédula em casa, preenche e vai lá e deposita seu voto. Quem não quiser votar no dia, que é dia 3 de novembro.
E aí, para tentar reduzir a participação, porque os republicanos estão perdendo, assim, se você for votar todo mundo para votar mesmo, os republicanos perdem tudo. Eles são minoria no país praticamente todo. E no Texas, em particular, porque a migração lá de mexicanos nos últimos anos está mudando o perfil do eleitor do Texas e tal. Então, eles não querem que os caras votem. Então, ele reduziu a uma sessão só por distrito. E aí estava tendo uma grita, porque tem distrito lá que tem 6 milhões de habitantes. Imagina 6 milhões de pessoas indo votar numa urna eleitoral só. Puxa. E foi de propósito, todo mundo sabe. Ele está dando a desculpa que não, é por causa de segurança, Covid, não sei o quê. Não é, a coisa mais simples do mundo é você montar mais de uma sessão eleitoral. Então, tem várias táticas que eles usam. Cadastramento de eleitor, né? Se você foi condenado por um crime lá, uma contravenção penal, e tem multa, contravenção penal lá, você recebe uma multa. Que nem aqui no Brasil, equivalente a uma contravenção penal, um crime pequeno. Você não pode votar. Eles fazem legislações nesses estados para te impedir de votar se você cometeu qualquer tipo de contravençãozinha, porque eles sabem que quem vota e quem passa pelo sistema criminal, em geral, vota democrata, porque é a esquerda, né? Negros e tal. Então, para dificultar esse voto, eles criam leis para impedir essas pessoas de votarem. E aí, mesmo que o cara queira pagar a multa, eles dificultam o pagamento da multa e tal, para evitar que o eleitor participe da eleição. Tem todas essas maracutaias que aqui no Brasil, anos já... Não é tanto quanto era na República Velha aqui, que era uma coisa ridícula, que menos de 1% da população votava e a gente recebia o eleitor na bala, literalmente. Tem os relatos de sessão eleitoral do começo do século XX, aonde tinha lá, assim, na sessão eleitoral abriu tal hora, aí em tal hora chegaram um caminhão com jagunços armados e não sei o quê, e teve tiroteio na paróquia da cidade e tal. É uma coisa de louco. Não é assim, mas é muito assim. Se tiver apertada a eleição, eles conseguem jogar para um lado. Bom, vamos começar, senhores. Muito boa noite a todos. Bem-vindo, Leone, aqui à FABRAM, a Faculdade de Direito da FABRAM. Nosso segundo seminário, nosso segundo evento de palestras que a gente está organizando pelo MPJ esse semestre. E vai estar sendo super gostoso, né? O nosso primeiro a gente já teve, e agora o segundo. Dois recados iniciais. O primeiro deles lembrando a todos a colocarem seu nome e seu e-mail no bate-papo aqui do lado, que a Pamela está cuidando de preparar os certificados de vocês, então ela vai seguir aqui o bate-papo para preparar os certificados. Segunda nota, a Yandra, infelizmente, não vai poder participar hoje. Ela ontem me ligou, ela está com os problemas sérios de família. A mãe dela faleceu de Covid faz pouquíssimo tempo, então está uma situação meio pesada lá, e ela pediu desculpas e não vai poder participar hoje. A gente vai tentar trazê-la outro dia aí. E aí, hoje, mas estamos super felizes aqui de receber o Leone na faculdade. Eu queria receber lá no prédio, da próxima vez a gente te leva para lá, mas vamos recebê-lo por aqui. O Leone, vou apresentar ele rapidamente para vocês. Eu costumo dizer que o Leone é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci em Macapá. É uma pessoa maravilhosa, fez mestrado em estudos de fronteira aqui, tem uma dissertação super divertida de ler sobre as pessoas que são brasileiras, são amapaenses e vão para a Guiana Francesa trabalhar, e como é que é essa situação deles, essa ida, essa volta. Eu gosto muito como ele usa os conceitos do Marshall de cidadania para analisar os direitos que o brasileiro tem lá e como é que esse fluxo migratório de brasileiros que trabalham na Guiana Francesa. Além disso, ele é funcionário do INCRA, antropólogo, que trabalha lá com quilombos, com questões agrárias lá dentro. E aí eu super queria trazer alguém para falar sobre direitos difusos com vocês e pensei imediatamente nele, né? É uma área que a gente não tem muita aula específica na faculdade, a questão agrária especificamente. A gente fala de reintegração de posse, a gente fala de ações possessórias, mas a gente não lida com a política pública que o Estado faz em questões fundiárias. E a gente sabe que a questão fundiária é particularmente uma questão muito complexa de política pública, porque a terra é um bem redistributivo, é uma política pública redistributiva que a gente chama. Por que redistributiva? Porque para você mexer com isso, você tem que tirar de alguém para dar para alguém.
É diferente da política de saúde, por exemplo, medicamentos, aonde sai tudo dos cofres do Estado, né? Você não precisa tirar de ninguém para dar o remédio para a pessoa, para construir o hospital. Você gasta dinheiro com isso, óbvio, mas você não precisa tirar de ninguém para dar para aquela pessoa que está precisando. E qualquer tipo de política que mexa com terra, desde a política urbana nas cidades até a política fundiária em regiões agrícolas, sempre tem alguém que é dono daquele terreno, dono daquela propriedade. Existem questões históricas fundiárias de disputa sobre esses espaços, e aí o papel do direito em regular essas disputas se tornou cada vez mais complexo, particularmente a partir da Constituição de 88, que criou expectativas de direitos para a população, consagrou os direitos difusos, que já vinham desde 82, 85, as primeiras legislações nesse sentido, mas de maneira mais extensa, consagrou os direitos difusos, que são direitos que essencialmente demandam ações positivas do Estado e agentes públicos que façam representação desses direitos pela via judicial. Né? Isso tudo gera muita dificuldade. Então, eu trouxe o Léo para falar sobre o INCRA, sobre a experiência dele lá, como é que funciona, como é que são as coisas lá, como é que ele lida com essas questões lá. E vai ser um prazer ter você aqui agora, Leone. Vou te passar o comando aqui para você ver como é que faz aí, tá? Ok, obrigado, Lincoln. Tá aqui, mandei. Vê o que Tá aparece ok. aí para ti. Já deve ter aparecido. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Os Ok, alunos que estou vendo. quiserem depois fazer Esse aqui é perguntas... mais um. Eita! Os colegas que forem fazer pergunta, fiquem à vontade para escrever no chat, depois a gente separa algumas para discutir com o Léo depois da apresentação. Então tá, boa noite a todos, boa noite, Lincoln. Quero agradecer bastante o convite, essa oportunidade de falar sobre essa política pública que é levada a cabo pelo INCRA, no caso, né? Quero primeiramente adiantar que eu, como o Lincoln falou, sou antropólogo, sou formado em ciências sociais, então eu não tenho muito conhecimento técnico da área de direito, portanto, eu vou logo adiantando, se eu cometer alguma gafe, vocês me perdoem, podem me corrigir, porque eu estou há 8 anos já no INCRA e ainda assim ainda não estou plenamente familiarizado com as questões técnicas, né, da área do direito que a gente tem que lidar. É uma coisa que eu costumo falar, que o trabalho do antropólogo na academia ele é muito diferente do trabalho do antropólogo nas instituições públicas, no governo, no executivo, porque o antropólogo, dentro dessas instituições, ele tem que lidar com essas questões burocráticas. Ele não é só um acadêmico, um pesquisador, ele é um técnico, ele é um analista. E ele tem que lidar com essas questões que vão muito além do escopo, até mesmo do que a gente aprende na própria universidade, faculdade, academia. E quanto aos direitos difusos, eu vou falar basicamente sobre a regularização fundiária quilombola, um direito que foi, como falou o Lincoln, foi garantido pela Constituição de 88. E eu venho trazer aqui as principais legislações que orientam essa política pública, que norteia o trabalho de uma equipe, de uma instituição, que é o INCRA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na tentativa de promover essa igualdade do acesso à terra a essas comunidades que historicamente sofreram abusos, perseguições no Brasil, que são as comunidades quilombolas. E depois dessa apresentação das legislações, eu vou falar um pouco da situação dos processos no INCRA. É preciso eu falar desses trâmites, desses processos burocráticos, para se compreender a situação dos atuais processos na Superintendência Regional do Amapá, que é a SR-21. Então, para começar, a legislação quilombola ela começa com a Constituição de 88, no título 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 68, o artigo coloca o seguinte: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Bem, são 3 frases, 3 linhas apenas, mas tem muita coisa envolvida aqui nessas 3 linhas. Toda uma concepção política, acadêmica, que norteou essa construção desse dispositivo. Primeiramente, nós temos aqui aos remanescentes das comunidades dos quilombos.
Veja bem, a gente pode ver que a legislação, a política pública é para os remanescentes das comunidades. Porque a gente não pode falar mesmo que hoje em dia, tecnicamente, existam quilombos. Os quilombos, na sua conceituação clássica, eles eram da época que existia ainda a escravidão, a escravidão no país. Só que o movimento político, aí é preciso a gente diferenciar o movimento quilombola das instituições públicas, da academia. Para o movimento quilombola, para a academia, é muito utilizado o conceito de quilombo, inclusive até como um verbo, aquilombar-se. Uma comunidade que é descendente de negros, de escravos, as políticas, os movimentos falam que essa comunidade tem que se aquilombar. Ela tem que se tornar um quilombo, que é um conceito que traz consigo uma atuação política, que é o ato de aquilombar-se. Mas, tecnicamente, na legislação, se fala de remanescentes das comunidades quilombolas. Ou seja, são os descendentes, são aquelas pessoas que têm um vínculo com alguma comunidade que no passado sofreu opressão do Estado, do governo, dos habitantes por serem negros. O outro detalhe é que esses remanescentes das comunidades quilombolas, eles têm que estar ocupando suas terras. Ou seja, nós presenciamos comunidades que possuem negros ocupando, que têm esse laço com quilombos no passado, mas eles têm que estar ocupando a terra. Só que esse conceito ele foi muito debatido, porque hoje em dia nós encontramos comunidades que foram inteiramente expropriadas de sua área e pretendem retornar. A gente tem, por exemplo, aqui no estado de Igarapé do Palha, lá em Santana, se eu não estou enganado, eles foram expropriados, saíram da sua área e pretendem hoje em dia voltar. Ou seja, tecnicamente eles não estão ocupando a sua área, mas eles têm todo um vínculo, todo um histórico que pode ser conferido, que pode ser averiguado, que faz eles permanecerem vinculados àquele território e tenham o direito de retornar, mesmo não ocupando suas terras. E aqui, no caso, para completar, é reconhecida a sua propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. A gente vai falar mais lá para frente como é esse título quilombola, a especificidade dessa titulação, que não é igual a um título de propriedade de outros imóveis rurais ou de um terreno urbano, tem uma especificidade que é principalmente ser coletivo, em nome da associação dos moradores dessa comunidade quilombola, ou seja, uma associação que detém o título, que representa politicamente, e ele é coletivo, indiviso, não pode ser vendido, não pode ser alugado, essa comunidade que recebe esse título não pode ter seu terreno dividido, compartilhado, não pode ter passado por compra e venda para outras pessoas, o que dá muita polêmica também, como a gente vai ver. A partir desse artigo 68 da Constituição, foi elaborado o Decreto 4887, de 20 de novembro de 2003. Esse decreto ele regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos, que trata o artigo 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Ou seja, aqui por esse decreto, a gente já pode ver as fases que tem um processo de regularização quilombola. Ele começa pela identificação, reconhecimento e delimitação. Esses 3 passos, eles vão estar unificados quando a gente for ver mais lá para frente, a identificação, o reconhecimento e a delimitação. Depois tem a demarcação, que são aqui entra mais nos conceitos técnicos fundiários. A demarcação são os registros cartográficos daquele território. Quando se demarca um território, se faz os registros por meio de GPS, latifúndio, longitudinal, os marcos longitudinais, horizontais, que vão demarcar e vão ser registrados. A demarcação ocorre quando esses registros topográficos, geográficos e geológicos, eles são registrados. Depois dessa demarcação, ou seja, do registro desses marcos geográficos, a titulação, que é a outorga pelo Estado da propriedade desse território.
Então, esse decreto 4887, ele vai regulamentar esse procedimento. Como eu estava falando no início, antes da gente começar aqui propriamente o debate, eu estava falando com o Ninco de uma ADIM, que foi perpetrada pelo PFL na época, hoje DEM, visando derrubar esse decreto. Uma ação direta de inconstitucionalidade que visava derrubar esse decreto 4887, afirmando que ele não era constitucional. Mas já foi julgado pelo STF, e o STF derrubou essa DIN e manteve a constitucionalidade do decreto. Na época do julgamento dessa DIN, houve muita apreensão pelos movimentos quilombolas, pelos executores de políticas públicas, porque se fosse derrubado esse decreto, simplesmente o processo de regularização fundiária quilombola ia deixar de existir. Não ia ter mais o procedimento legal, o amparo legal, o jurídico, a segurança jurídica para ocorrer essa regularização. Mas foi mantido aí o decreto e o processo de regularização, a política pública de regularização fundiária quilombola pôde continuar. Então, eu vou selecionar aqui os principais pontos desse decreto. São alguns artigos, não vou comentar todos, mas eu vou falar nesses decretos a orientação, as normatizações que trazem consigo discussões acadêmicas, antropológicas, políticas, que norteiam toda essa construção. Como a gente sabe muito bem a luta política que é para ser construída essas normatizações, essas normas numa sociedade. E no caso do decreto 4887, na regularização fundiária quilombola, não é diferente. Nós temos vários movimentos, várias conceituações que são aplicadas, e essas conceituações, muitas vezes, no decorrer do processo, são discutidas na fase das contestações, nas fases das respostas às contestações, que envolve toda uma equipe multidisciplinar, antropólogo, engenheiro agrônomo, geógrafo, procuradoria especializada. É toda uma equipe multidisciplinar, o grupo técnico, que vai aí levar a cabo a regularização de um determinado processo. Aí, no caso especificamente do artigo 2 do decreto 4887, ele vai delimitar o que se consideram remanescentes das comunidades quilombolas. Como está escrito aqui, consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionado com a resistência à opressão histórica sofrida. Então, só aqui nesse caput, a gente pode ver uma série de elementos e conceitos que são utilizados no processo de regularização todo, bem como na legislação. Então, aqui pode-se começar, considera-se os remanescentes das comunidades dos quilombos como os grupos étnico-raciais. Essa discussão do quilombo como um grupo étnico-racial, ele ocorre dentro dos marcos da discussão na academia, na política, na identificação desse movimento quilombola. Como é que a gente pode identificar um quilombo? Ele é um grupo urbano? Ele é uma comunidade rural? Ele é um grupo camponês? Ele é um grupo de agricultores? Essa definição em torno do que se constitui um quilombo, ele é fundamental para garantir essa política de acesso a esse território. Então, a literatura ela coloca o quilombo atual, consequentemente os remanescentes das comunidades de quilombos, como grupos étnico-raciais. Um grupo étnico-racial, ele tem uma cultura própria, um território próprio, um modo de fazer, de operar, com hábitos particulares e muito específicos da sua própria comunidade. Um grupo étnico, ele também tem como demarcação a relação de fronteira com outros grupos. Se a gente for pegar, por exemplo, a comunidade de Alto Pirativa, ela vai se colocar muito como diferente da comunidade de Cinco Chagas, por exemplo. E existe uma série de comunidades que vão se diferenciando. Alto Pirativa, Cinco Chagas, Rosa, Curiaú. Então, essas comunidades elas vão se estabelecendo uma rede que cada uma tem a sua territorialidade,
tem a sua especificidade enquanto grupo social, tem o seu modo de agir, de fazer com relação à produção de farinha, à vestimenta, a danças típicas, a culto de santos típicos, a festas próprias. Então, o grupo étnico ele tem essa diferenciação numa comunidade. Por exemplo, índios. Índios são grupos étnicos. Claro que existem várias etnias, várias nações indígenas, mas eles não são simplesmente brasileiros dentro do Brasil. Eles são grupos que têm uma especificidade própria. É diferente de você considerar, por exemplo, um morador do bairro do Laguinho, um morador do bairro Santa Rita, ou um morador do bairro Novo Horizonte, de um grupo étnico Guarani, ou de um morador da região norte, um nortista, um morador do sudeste. Ou seja, quando a gente fala de um grupo étnico, a gente está estabelecendo identidade, uma identidade para aquele grupo. Eu sou amapaense, eu nasci em Macapá, sou amapaense, sou brasileiro, mas eu não pertenço a nenhuma etnia. Um quilombola, além dele ser brasileiro, ou macapaense, ou amapaense, ou da região norte, ele vai ser de uma determinada comunidade. Curiaú. Quem nasce naquela comunidade recebe uma identidade de morador do Curiaú, do quilombo do Curiaú. Então, ele vai ter já pressuposto uma série de hábitos, de formas de viver, de concepções do mundo que é própria daquela comunidade e que faz ela estabelecer uma diferença com outras comunidades. Então, quando se considera o quilombo como um grupo étnico-racial, está dando uma identidade para aquele grupo étnico. Está dando a ele uma legitimidade para ele receber políticas, para ele ter direito à terra, para ele ter direito a financiamento de casa específico. Ou seja, está estabelecendo uma diferença para aquele grupo. E o detalhe é que esse grupo étnico-racial, ele vem à tona por meio de uma autoatribuição. Se eu, como para usar o exemplo da naturalidade, se eu nasci no Brasil, eu tenho critérios que me atribuem a nacionalidade brasileira. Nascer no território, ser filho de pais e mães brasileiros. Mas quando se fala de um grupo étnico quilombola, quem define essa identidade é a própria comunidade. Não é o Estado, ou o município, ou o governo federal, o governo estadual, ou alguma instituição que vai estabelecer a identidade daquele grupo. É a comunidade que se define como quilombola, ou como remanescente de quilombo. Mas essa autoatribuição, ela precisa ser certificada, é o único detalhe. Como a gente vai ver, quem dá essa certificação de autoatribuição é a Fundação Cultural Palmares. Ela é responsável por dar a certidão de remanescente de quilombo. Mas, se a gente for comparar a certidão de nascimento, é um registro, porque quem garante o nascimento, claro, óbvio, é a própria vida da pessoa. Não tem questionamento se a pessoa está viva ou não. A certidão de nascimento é só um registro no cartório. A mesma coisa a Fundação Palmares. Ela certifica aquela comunidade. Ela não vai dizer que é comunidade quilombola. É a própria comunidade. É tanto que existe comunidade quilombola que não tem essa certidão, mas se considera quilombola. Existe comunidade quilombola que não tem processo de regularização no INCRA. Optou por não regularizar o seu território, mas é considerado quilombola. Outro detalhe é que essa comunidade ela tem uma trajetória histórica própria, dotada de relações territoriais específicas. Por quê? Essa comunidade ela vai construir o seu território por meio de relações territoriais, ou seja, são as relações sociais, são a divisão entre famílias, entre núcleos familiares, a divisão da roça para cada família, a divisão da casa de festa no meio da comunidade, a divisão do rio onde é utilizada a pesca. Isso tudo é construído socialmente, relações territoriais. Não é demarcado, não é uma política, digamos assim, urbana, não existe uma diretriz que vai definir aquele território. São as relações sociais que constroem e identificam aquele território.
E essa história própria, ela tem que estar relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. É tanto que se a gente for pegar as comunidades que existem, aqui no Amapá existem muitas, em todo o Brasil, mas aqui no Amapá existem muitas que não são nem catalogadas ainda. Se for pegar a história oral, for fazer um relato, o relatório antropológico é o que faz esse levantamento, todas as comunidades, elas geralmente começam com um fundador. Esse fundador geralmente é um escravo, que lá há 100 anos, 150 anos, fugiu ou herdou uma terra e ali estabeleceu um núcleo familiar. Esse núcleo familiar foi crescendo, crescendo e virou uma comunidade. Então, elas têm essa lógica de apropriação do território que é histórica, é de relações sociais e ligada à opressão. Nós temos aqui como parágrafo 1º, para os fins deste decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade. Aqui é a especificação do que eu já tinha falado no parágrafo 1º. No parágrafo 2º, nós temos uma questão muito importante, que são terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, as utilizadas para garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Ou seja, as terras ocupadas de uma comunidade, ela tem que garantir a reprodução física, social, econômica e o grande detalhe, cultural. Aqui no dispositivo, no parágrafo 2º, coloca. Porque a gente encontra comunidades que uma determinada área daquela comunidade não é utilizada para pasto, para agricultura, para pesca, mas ela é simbólica de algum registro histórico da comunidade. É a área onde foi construída a primeira casa da comunidade, ou é a área onde foi construída a primeira casa de farinha da comunidade, por exemplo. Ou seja, ela tem uma importância cultural para aquela comunidade. A gente vê, às vezes, em contestações ao processo, questionando o território, falando que essa área não é ocupada nem para agricultura, nem para pesca, nem para roça, mas aí a comunidade vem falar, não, essa determinada área tem uma importância simbólica, cultural para a comunidade. Então aí é garantido esse direito cultural, porque como um grupo étnico, racial, essas comunidades possuem símbolos, um conjunto de símbolos que dão identidade a essa comunidade. Por exemplo, nas comunidades quilombolas é muito comum a festa de santo. A cada comunidade tem um padroeiro, tem uma festa dançante, tem um culto, tem uma novena, um terço, alguma forma de culto simbólico que faz reproduzir essa identidade dessa comunidade. Então, esse aspecto cultural ele é garantido pelo Decreto 4887, não apenas na sua reprodução física, social e econômica, mas também cultural. Outro ponto importante desse artigo 2º é o seu parágrafo 3º. Para a medição e a demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultada a comunidade interessada a apresentar as peças técnicas para instrução procedimental. Ou seja, o critério que define o tamanho do território, qual é o território, ele é indicado pelos próprios remanescentes. Critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes. Isso traz muita polêmica também e foi um dos motivos do PFL, hoje Democratas, entrar com essa DIN. Eles dizem que esses critérios indicados pela própria comunidade seriam arbitrários. Mas, como o território é definido por relações territoriais, cabe ao estudo técnico, como a gente vai ver mais para frente, esse estudo técnico determinar essas relações territoriais. Ou seja, não é imposto pela comunidade qual é o território. Isso é identificado. Como a gente viu lá no início, uma das fases do processo, que é regulamentado aqui pelo Decreto 4887, é a identificação do território. Ou seja, nessa identificação, os critérios são da comunidade, mas o processo de identificação é do INCRA, é do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É ele que vai identificar.
segue a comunidade, mas existe um processo que legitima essa identificação, esses critérios. E é facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental. Ou seja, a comunidade dá os critérios do território, mas ela não é obrigada a apresentar provas que legitime o seu território, o uso do seu território. Ela não é facultada ela apresentar peças técnicas. Ou seja, porque a própria comunidade, a própria existência da comunidade, ela é identificada, ela é analisada, ela é relatada pelos estudos agronômicos, antropológicos, cartográficos. Ou seja, a comunidade, por si só, já é o maior objeto de garantia dessa lei. A comunidade e a sua existência, por si só, já garante o seu acesso, o seu direito à terra. Como, por exemplo, mais uma vez, para usar esse exemplo, um recém-nascido, uma pessoa que nasce, um ser humano. Simplesmente por ela ser humano, os direitos humanos já garantem acesso a uma série de direitos para aquela pessoa, que é aquela pessoa que nasceu, que cresce, que vive. Então, a comunidade já tem os seus direitos garantidos por a sua própria existência. No artigo 3º, aqui, a atribuição da competência ao Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Mais uma vez, o INCRA que vai fazer a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes da comunidade dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, o que isso quer dizer? Como a gente vai ver, não sei se eu coloquei especificamente esse artigo no decreto, mas as áreas, para serem tituladas e regularizadas pelo INCRA, elas têm que ser de domínio da União, do governo federal. Se a terra for do estado, do município, cada entidade, cada nível vai ter que ter seu procedimento de regularização próprio. Aqui é um detalhe, né, só para ver um exemplo de como é o nosso direito. O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelo remanescente da comunidade de quilombos dentro de 60 dias da publicação deste decreto. O decreto foi publicado em 20 de novembro de 2003. E já foi 15 anos depois da Constituição de 88, né? Isso. O decreto só foi regulamentado em 2009, depois de 6 anos. Só para ter uma noção. E na continuação do artigo 3º do decreto 48887, o procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo INCRA ou por requerimento de qualquer interessado. Ou seja, o INCRA pode iniciar um processo por meio de ofício, ou qualquer interessado da comunidade pode realizar um requerimento para iniciar o estudo. Isso também é outro ponto de polêmica, porque tem pessoas na comunidade que são a favor da regularização e tem pessoas que são contra. E aqueles que são a favor, muitas vezes, fazem um requerimento para o INCRA iniciar um processo de regularização à revelia dos que são contra o processo. E isso dá muita discussão mais lá para frente no processo. Mas, para início, o dispositivo contempla esse requerimento de qualquer pessoa interessada. No parágrafo 4º, a autodefinição de que trata o parágrafo 1º do artigo 2º deste decreto será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que expedirá certidão respectiva na forma do regulamento. Ou seja, a Fundação Cultural Palmares possui um cadastro geral onde é registrada essas certidões. Ou seja, a autodefinição receberá uma certidão que será inscrita nesse cadastro geral. Como eu falei, ela recebe essa certidão, mas a autodefinição é da própria comunidade. É ela que se define como quilombo, ela que se configura como comunidade quilombola. No artigo 7º, ainda do decreto 4887, o INCRA, após concluir os trabalhos de campo de identificação, delimitação, levantamento ocupacional e cartorial, publicará edital
por 2 vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da Unidade Federada, onde se localiza a área do estudo contendo as seguintes informações. Esse aqui é o grande marco divisor do processo de regularização. Porque como a gente vai ver na Instrução Normativa 57, que é a norma do INCRA que regulamenta o procedimento, é elaborado o RTID, que é o Relatório Técnico de Identificação e Demarcação. Quando é concluído esse relatório, o RTID, ele tem que ser publicizado, que é o que trata aqui esse artigo 7º. É a partir da publicação desse relatório que a gente vai ver de fato um andamento do processo. É a partir da elaboração do RTID e da sua publicação que a gente vai ter as fases contestatórias, de demarcação, de titulação, de resposta das contestações, de definição do território. E o grande gargalo do INCRA hoje é para a elaboração desse RTID, é chegar justamente nesse ponto aqui. O grande gargalo que tem na instituição, no INCRA, é publicar esse edital. A gente tem falta de recursos, falta de profissional, falta de antropólogo, falta de engenheiro agrônomo, tudo para produzir esse relatório e publicar. Depois que publica, aí já é meio caminho andado, como se pode dizer. Aí, com a regulação do pelo artigo 9º, todos os interessados terão prazo de 90 dias após a publicação e notificações a que se refere o artigo 7º para oferecer contestações ao relatório, juntando as provas pertinentes. O que acontece? Quando é elaborado esse RTID e ele é publicado, todas as pessoas envolvidas no processo, pessoas que estão ocupando dentro do território, não são quilombolas, pessoas vizinhas, sobreposições de território com território do meio ambiente, com território indígena, de preservação ambiental, todos eles são notificados. E após essa notificação, essas pessoas notificadas têm 90 dias para oferecer contestações ao relatório. Ou seja, é mais um prazo aí que é estabelecido, e é a partir dessas contestações que vai começar também o processo de resposta das contestações, a primeira instância da contestação, a segunda instância da contestação. Aí já é uma segunda fase que precisa ser resolvida e que também é motivo de muita demora do processo, que é a resposta dessas contestações. E aqui um grande ponto, que é o que origina essas contestações. Em sendo constatado que as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidem sobre terras de propriedade dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios do INCRA, encaminhará os autos para os entes responsáveis pela titulação. Não, está mais lá para frente, eu confundi os artigos. Aqui, como eu já tinha falado, incidindo no território de estado, Distrito Federal ou município, o INCRA encaminhará os autos para responsáveis pela titulação, ou seja, para outra jurisdição. Aqui, esse artigo 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos quilombos, título de domínio particular, não invalidado por nulidade, prescrição ou comício e nem tornado ineficaz por outros fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a adoção dos dados necessários para desapropriação quando couber. Ou seja, dentro do território quilombola, se houverem títulos de domínio, com todas essas especificidades alencadas, é realizada uma vistoria, uma avaliação, e esses títulos, se não forem retirados por meio das contestações, eles serão desapropriados. E aí é outro grande gargalo para a política de regularização, porque depois que é publicado o RTID, depois que são respondidas as contestações, aí entra na fase de desapropriação. Ou seja, o Estado vai desapropriar e vai avaliar e vai reembolsar esses proprietários, e aí a gente entra com custos, né? O Estado tem que bancar essa desapropriação, que gera uma lentidão no processo. Aí o artigo 17. A titulação prevista neste decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título coletivo pro indiviso às comunidades a que se refere o artigo 2º caput, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade ou impenhorabilidade. Ou seja,
o título é coletivo e ninguém pode fazer uso individual dele. Nenhum morador pode vender, penhorar, alugar. Não pode. Tem que ser é propriedade da comunidade. Essa é outra polêmica que ocorre em torno dos moradores da comunidade. Porque muitos não querem que se torne quilombo porque querem fazer usos de sua terra para venda, para especulação imobiliária. E é uma polêmica onde a gente percebe um certo receio das instituições, dos não quilombolas, uma discussão onde tem muita gente que fala, olha, vocês são dono da área de vocês, mas depois que virar quilombo, vocês não vão ser mais dono, porque todo mundo vai ser dono de tudo. Usa-se muito essa discussão para inibir o processo, para meter medo nos quilombolas, para não ocorrer a regularização. Eu já vi comunidade se desarticular inteirinha por conta desses tipos de informação. É uma espécie de fake news aí, essa informação de que depois que vira quilombo, nada de ninguém, vira tudo de todos. E não é assim. A gente procura fazer um trabalho de conscientização que a comunidade, ela não tem uma propriedade, cada pessoa não tem uma propriedade do território dela, mas a comunidade, por ser um grupo, uma comunidade, ela tem suas relações de propriedade definidas socialmente. Cada morador da comunidade sabe qual é o seu território e do seu vizinho. Não é porque vai virar quilombo que uma pessoa vai poder entrar na casa do João e plantar galinha no território do João, porque a comunidade tem os seus limites definitivos. Se existe uma roça da família A e uma roça da família B, a família A não entra na família B e a família B não entra na família A. Isso são respeitados por critérios tradicionais da própria comunidade. A comunidade tem seu procedimento de regularização, de acesso aos recursos naturais, de acesso aos recursos culturais. Ou seja, é uma falsa informação de que só porque o título vai ser coletivo vai acabar a propriedade. Não. Vai continuar existindo, mas daquele jeito específico, próprio da comunidade. Parágrafo único. As comunidades serão representadas por suas associações legalmente constituídas. Ou seja, um critério para a existência da regularização fundiária é a existência das associações. A cada comunidade tem que ter sua associação de moradores que define quem pertence, quem não pertence à sua comunidade, possui um estatuto, possui presidente, possui uma diretoria. E essa associação é que ela muitas vezes é a protagonista desse processo de regularização, que envolve aí os moradores. E aqui a gente entra agora, bem, para resumir, esse é o decreto 4887, ele foi promulgado em 2000, foi lançado em 2003, regularizando o artigo 68 da Constituição. E como a gente viu no decreto, ele estabelece a competência ao INCRA para procedimentos técnicos da regularização fundiária, que o INCRA deveria, na época, agora foi em 2009, está lançada a instituição normativa, o decreto 4887 estabelece que o INCRA normatize o procedimento de regularização. E o INCRA fez isso por meio da Instrução Normativa 57 de 2009. E nessa instrução normativa, ela vai ter como objetivo regulamentar o procedimento para identificar. Já está até repetitivo isso: identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desinstrução, titulação e registro das terras ocupadas. Percebe-se que aqui na instrução normativa já é mais detalhada. Já tem processo de registro, desintrusão, que não tinha no decreto 4887. Demarcação também recebe uma especificação maior. Todo esse processo de comunidades ocupadas por remanescentes de comunidades quilombolas, de que trata o artigo 68 das disposições constitucionais transitórias, e o decreto 4887 de 20 de novembro de 2003. O objetivo da instituição normativa é estabelecer os procedimentos do processo administrativo para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas pelos remanescentes de comunidades quilombolas. Ou seja, o processo administrativo ele é regulamentado por essa Instrução Normativa 57 de 2009. Aí ele tem várias partes. Na sua parte
de identificação e delimitação, ele vai falar no artigo 8 que o estudo e a definição da terra reivindicada serão precedidos de reuniões com a comunidade e grupo técnico interdisciplinar, nomeado pela Superintendência Regional do INCRA para apresentação dos procedimentos que serão adotados. Ou seja, nós temos reuniões entre a comunidade e o grupo técnico. Ou seja, a superintendência, ela nomeia um grupo técnico e esse grupo técnico vai ficar responsável para ir a campo, para buscar dados, para ir no município, em bibliotecas, nas universidades, para realizar esse processo de regularização, em reuniões com a comunidade. Aqui, a Instrução Normativa número 57, ela repete algumas coisas do Decreto 4887, só que mais detalhadamente, mais refinado. Para a identificação dos limites das terras das comunidades remanescentes de quilombos, que se refere ao artigo 4º, a ser feita a partir de indicações da própria comunidade, bem como a partir de estudos técnicos e científicos, inclusive relatórios antropológicos, consistirá na caracterização espacial, econômica, ambiental e sociocultural da terra ocupada pela comunidade. Aí aqui no artigo 9, que entra a questão, mediante relatório técnico de identificação e delimitação, RTID, que é aquilo que o artigo 7º do Decreto 4887 fala, que tem que ser publicado. O que é que tem que ser publicado? É justamente esse RTID, o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, com elaboração a cargo da Superintendência Regional do INCRA, que o remeterá, após concluído, ao Comitê de Decisão Regional para decisão e encaminhamento subsequente. Ou seja, nós temos aqui um grupo técnico, esse grupo técnico vai elaborar o RTID, esse TID vai ser submetido ao Comitê de Decisão Regional, e a partir desse Comitê de Decisão Regional, ele é publicado. Ou seja, o estudo do relatório técnico de identificação e demarcação, ele vai elaborar abranger uma série de requisitos. E esse RTD, ele vai ter que passar por essa instância, que é o Comitê de Decisão Regional. Toda a Superintendência Regional do INCRA tem seu Comitê de Decisão Regional, composta pelos seus chefes de divisão, procuradoria especializada, mais superintendente. Esse comitê que estabelece políticas, definições, julgamentos, e ele bate o martelo para a publicação desse RTID. Ele concorda, discorda com os pareceres internos da superintendência, e a partir desse comitê de decisão regional ele é publicado. As contestações, como a gente vai ver, quem é notificado e contesta o RTID, ele se dirige justamente a esse comitê de decisão regional. A contestação vai para o CDR, que é o Comitê de Decisão Regional. Se o CDR indeferir a contestação, aí a contestação vai para o CD, que é o Comitê de Decisão, que já é um órgão de Brasília, que é a segunda instância, mas isso a gente vai ver lá para frente. O RTID, aqui no artigo 10, ele vai especificar mais detalhadamente o RTID, devidamente fundamentado em elementos objetivos, abordando informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, socioeconômicas, históricas, etnográficas e antropológicas, obtidas em campo e junto a instituições públicas e privadas. Abrangerá necessariamente, além de outras informações consideradas relevantes pelo grupo técnico, dados gerais e específicos organizados da seguinte forma. Aqui é a especificação do RTID. O RTID ele é composto de quê? Primeiro, relatório antropológico. Esse relatório antropológico ele caracteriza histórica, econômica, ambiental e socioculturalmente o quilombo. O relatório antropológico ele vai estabelecer o território. Tem muita gente que confunde o relatório antropológico e vai dizer que ele é que define o que é e o que não é quilombo. Pelas vinculações inerentes da antropologia com os grupos étnicos, com populações tradicionais, mas não é o relatório antropológico que define o que é o que não é quilombo. É a própria comunidade, como eu já falei, que vai definir que é quilombola, certificada pela Palmares, mas o relatório antropológico vai estudar as relações territoriais que definem o próprio território. É a partir da definição do território pelo relatório antropológico que vem as outras etapas. Por exemplo, o levantamento fundiário.
O levantamento fundiário vai pegar o território definido pelo relatório antropológico e vai fazer o levantamento de quem é que está dentro do território, quem é que está fora, qual é a informação geográfica das áreas, se é área de cerrado, se é área, enfim, mata, roça, vai fazer o levantamento daquele território, mas principalmente vai identificar quais são os títulos que estão internos, quais são as fronteiras, a partir do relatório antropológico. São as duas peças mais importantes do RTID, o relatório antropológico e o levantamento fundiário. Um vai estabelecer o território e outro vai estabelecer quem é quem nesse território, tanto dentro do território como fora. As demais peças do RTID são a planta e memorial descritivo. A planta e memorial descritivo são os dados cartográficos daquela comunidade. Esses dados cartográficos eles vão ser utilizados posteriormente para a demarcação. O cadastro das famílias, ou seja, é realizado um levantamento cadastral de cada família, ou seja, tem uma ficha, preenche lá o nome, CPF, RG, pai, mãe, trabalho, se aposentado, tem todo um cadastro das famílias quilombola. Esse cadastro ele é utilizado posteriormente, por exemplo, para fins de políticas públicas. Na época do Minha Casa Minha Vida, da Dilma, as comunidades quilombolas tinham prioridade para recebimento dessas casas. Crédito para agricultura familiar. Essas famílias quilombolas também têm como é que se fala? Possui preferência. Essas famílias possuem preferência, quilombolas, para créditos, para políticas públicas. No quinto, nem sempre ocorre, é o levantamento e especificação detalhada de situações em que as áreas pleiteadas estejam sobrepostas às unidades de conservação. Ou seja, a gente vai ver, por exemplo, na comunidade do Cunani, a comunidade do Cunani está o seu território sobreposto ao Parque Tumucumaque. Está há anos um cabo de guerra entre INCRA, entre IBAMA, Ministério ICMBio, entre o Instituto Chico Mendes e o Ministério da Agricultura em torno dessa definição dessa área. Já é uma polêmica aí que está há anos dessa sobreposição. Mas o mais comum, pelo menos aqui no estado do Amapá, é que não ocorra essa sobreposição. E a partir desses elementos todos equacionados, vem o parecer conclusivo da área técnica e jurídica sobre a proposta de área, considerando os estudos e documentos apresentados. Ou seja, o parecer da Procuradoria especializada que tem em cada superintendência para dar o aval, né, no caso, para a constituição do RTID. Depois que é constituído, que é feito, elaborado esse RTID, vem o artigo 11. Estando em termos, o RTID será submetido à análise preliminar do Comitê de Decisão Regional do INCRA, que, verificando o atendimento dos critérios estabelecidos para sua elaboração, o remeterá ao superintendente regional para elaboração e publicação do edital, por 2 vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da Unidade Federativa, onde se localiza a área sob estudo, contendo as seguintes informações. Isso eu não coloquei no artigo, porque o importante é essa necessidade de publicidade. Depois que é elaborado o RTD, ele é publicado 2 vezes no Diário Oficial, na sede no município, se eu não me engano também, e é realizada depois a notificação. Acho que ele está falando aqui, está aqui, as contestações. Depois de publicado, vem a fase das contestações. Os interessados terão prazo de 90 dias após a publicação e as notificações para contestar o RTID junto à Superintendência Regional do INCRA, juntando as provas pertinentes. Ou seja, depois de publicado e notificado os envolvidos no processo, eles terão um prazo de 90 dias para contestar esse RTID. Aí, essas contestações são respondidas pelo grupo técnico. Como a gente vai ver, algumas comunidades estão nessa fase de resposta de contestações. A comunidade do Ambé, por exemplo, ela está na fase de resposta das contestações. Foram 35 contestações. Aí é um ano e meio para responder todas as contestações, porque elas são longas, existem poucos profissionais envolvidos. Por exemplo,
No meu setor de quilombola só tem 4 pessoas para 35 processos. Aí fica meio debilitada essa situação, demora muito tempo. E essas contestações, quem costuma fazer, geralmente? Quais são as que aparecem? São os donos de propriedades na área. Dentro da área. Tá. Isso. As contestações dos interessados indicados no artigo 12 serão analisadas e julgadas pelo Comitê de Decisão Regional do INCRA, após ouvidos os setores técnicos e a Procuradoria Regional, em prazo comum de até 180 dias a contar do protocolo da contestação. Ou seja, a partir do momento que é protocolada a contestação, o Comitê Decisor Regional, CDR, vai ouvir os setores técnicos, aí onde entra o antropólogo e a Procuradoria Regional, para tomar sua decisão sobre deferimento e indeferimento dessa contestação. Os setores técnicos aqui é o engenheiro agrônomo, é o antropólogo, é o geógrafo, que vão estar nessa resposta dessas contestações, que vão analisar essas contestações e nesse momento eles vão sugerir o deferimento ou indeferimento, mas quem emite a decisão é o CDR, que é o Comitê de Decisão Regional. E aqui é interessante que muitos dos processos, eu vou falar mais lá para frente quando eu retomar o assunto no que tange a situação no Amapá. O Lincoln fala muito, nas conversas que eu tenho com ele fala muito do processo de judicialização que a gente vive, né? E a partir da entrada do MPF, do Ministério Público Federal, intimando o INCRA a ter celeridade nos processos, é que a gente vai ver um andamento maior desses processos. Uma diminuição no tempo de resposta de contestação, no tempo de licitação para contratação de antropólogo, no tempo de liberação de verba para desintrusão. A partir da iniciativa do Ministério Público Federal, por exemplo, dobrou o número de servidores no setor quilombola da superintendência. Quando eu entrei, há 8 anos atrás, eram 3, hoje tem 5 ou 6. Isso se deve à pressão do Ministério Público Federal mesmo para agilizar esses processos, o andamento desses processos. Aqui no caso, o artigo 15, do julgamento das contestações caberá recurso único, com efeito apenas devolutivo ao Conselho Diretor do INCRA, no prazo de 30 dias a contar da notificação. Ou seja, se as contestações forem deferidas, poderá haver no prazo de 30 dias um recurso ao CD, que é o Conselho Diretor do INCRA. Que é o que fica em outra Brasília. Instância, isso, que fica em Brasília, que é outra instância de julgamento dessas contestações. Aí aqui no caso, essa é uma das partes mais polêmicas, análise da situação fundiária e das áreas pleiteadas. Artigo 21. Incidindo as terras reconhecidas e declaradas em imóvel com título de domínio particular, não invalidado por nulidade, prescrição ou comissão, e nem tornado ineficaz por outros fundamentos, a Superintendência Regional do INCRA adotará as medidas cabíveis visando a obtenção dos imóveis mediante a instauração do procedimento de desapropriação. Ou seja, incidindo o título de domínio particular que não cai nesses critérios, ou seja basicamente seja que ele válido, exista de verdade, que seja válido. Que seja válido, que seja nulo, ele pode cair num processo de desapropriação. Se geralmente como regra, geralmente não regra, esses títulos eles submetem contestações ao INCRA, aí é analisado se ele é deferido ou indeferido. Sendo indeferida a sua contestação no CDR e no CD, ele vai ser desapropriado. Se ele não for, Léo, só te interromper rapidinho, se ele não for a parte interessada, o dono do imóvel, ele pode, em tese, entrar com uma ação judicial argumentando pela desapropriação indireta. Ele pode dizer, eu fui desapropriado na prática, eu só não recebi ainda, se ele quiser. Né? Se ele não quiser esperar o INCRA fazer a desapropriação por conta própria, para acelerar o procedimento. Dá para fazer isso. Sei. Certo. E aí vem a demarcação, artigo 23. Depois desse processo, depois de publicado o RTID, depois de ter passado das fases de contestação, depois da fase de desintrusão, que é retirado os títulos do interior, vem a fase de demarcação, artigo 23. A demarcação da terra reconhecida será realizada observando-se os procedimentos contidos na norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, aprovada pela portaria número 1101, de 19 de novembro de 2003, do presidente do INCRA e demais atos regulamentares expedidos pela autarquia em atendimento à lei. Enfim, basicamente, essa legislação, se não me engano, está até desatualizada, mas, ou seja, a demarcação
ela vai decidir critérios de georreferenciamento, ou seja, vai ser feito um georreferenciamento da área e é demarcada. Depois que é feito esse geo, que é como costuma se falar, foi feito o georreferenciamento, a área está de fato reconhecida e delimitada e já está demarcada. Aí, depois da demarcação, tem o processo, no caso, da titulação. O presente, que é a outorgação do título coletivo pró-indivíduo à comunidade em nome de sua associação legalmente constituída, sem nenhum ônus financeiro, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade devidamente registrada no serviço registral da comarca de localização das áreas. Ou seja, mais uma vez, o título ele é coletivo e pró-indivíduo, aí dá margem para aquela polêmica, né, que não vai mais ser dono, mas como eu já falei, existe uma relação de propriedade na comunidade, existe tacitamente, historicamente, culturalmente, relação de propriedades bem delimitadas, mas o título ele é coletivo. Aí, no caso, então, essa foi o panorama da legislação, que basicamente resume o artigo 68 da Constituição, o decreto 4887 e a Instrução Normativa número 57 do INCRA. A partir desse quadro, dessa legislação, eu vou falar um pouco, brevemente, que não tem como entrar em especificações, são muito detalhados, sobre a situação dos processos no Amapá. Como é que estão os processos no Amapá de regularização fundiária? Bem, no Amapá, atualmente, nós temos 34 processos mais o Curiaú. Por que eu coloquei o Curiaú separado? Porque o Curiaú não foi titulado pelo INCRA. O Curiaú foi um processo específico, quando nem existia a Instrução 57, era, se não me engano, a Instrução 20 do INCRA, e foi, se eu não me engano, titulado em parceria com a Fundação Palmares, um estudo muito particular, ou seja, o Curiaú ele não entrou nesse processo do INCRA, mas ele está titulado. É a primeira comunidade titulada no Amapá. Fora isso, nós temos 34 processos. Desses 34 processos, nós temos apenas 3 titulados. Mel da Pedreira, que tem processo desde 2005, São Raimundo do Pirativa, que tem processo desde 2007, e Conceição do Macocari, desde 2005. Aí, do restante dos outros processos, nós estamos aguardando recurso, 8. Ou seja, o que quer dizer ser aguardando recurso? Está parado. Não está em andamento, não foi estabelecido grupo técnico, não tem antropólogo fazendo relatório antropológico, não tem engenheiro agronômico fazendo levantamento fundiário, está parado. Está aguardando recurso, porque só a partir da liberação de recurso é que a gente vai para campo. Desses outros processos, 8 estão com relatório antropológico em andamento, porque, como eu falei, o relatório antropológico é a peça-chave desse processo. Existem 8 comunidades com processo em andamento. Esses relatórios, alguns antropólogos são de fora do INCRA, são de fora da superintendência, de Brasília, de outros estados, mas a maioria desses relatórios que estão sendo feitos, foram feitos, foi por meio de licitação pública. Foram empresas que foram contratadas por meio de licitação para a elaboração desse relatório. Isso já resultou num processo de 9 relatórios finalizados. O que a empresa faz exatamente? É o georreferenciamento? Qual a parte do relatório que ela cuida? Não, porque tem o relatório técnico de identificação e demarcação, o RTID. Dentro do RTID tem o relatório antropológico. Ah, tá. O relatório antropológico é uma peça do RTID. Aí esse que a empresa faz, que você está falando? Isso, é o relatório antropológico. Empresa que contrata antropólogo para fazer o relatório? Que curioso. Isso, o INCRA faz a licitação para a empresa contrata o antropólogo. Aí o antropólogo faz o relatório antropológico. Porque, por exemplo, eu como antropólogo, todo esse tempo eu só fiz um relatório antropológico. Porque o trabalho burocrático interno dentro do INCRA é muito grande. Não tem... Para mim, que sou o único antropólogo, ficaria muito difícil realizar o relatório antropológico e fazer o trabalho burocrático de resposta de contestação. E tem antropólogos que são especialistas da área, que são assim, super doutores, que só mexem com a identidade, com o quilombo, eles são muito mais assim, acadêmicos mesmo da área, né, imagino. Mesma coisa indígena, inclusive. Precisa fazer algum tipo de relatório para indígena. Exatamente. E até porque se não houvesse essa contratação em massa de antropólogos... Não ia dar conta. Não ia dar conta. Até hoje, olha, nós temos 8 em andamento e 9 finalizados.
ou seja, quase 10, 17, por volta de 17 relatórios já na ponta da agulha. E isso já é muito, porque a partir do relatório antropológico já pode o quê? Realizar o RTID. Ou seja, nós temos 4 RTIDs finalizados. Só a partir da... eu coloquei aqui numa escadinha. Aguardando recurso, relatório em andamento, finalizado, RTID finalizado, RTID publicado. Porque depois do RTID finalizado, que é o relatório técnico de identificação e demarcação, tem que entrar na fase de publicação, mas para ele ser publicado tem que passar pelo parecer do setor jurídico, do CDR, para ele poder ser publicado. Opa! E aqui, RTID publicado, respondendo contestações, temos 2, que é o Santo Tomé do Porema e o Ambé. Esses 2... O jurídico, só para os alunos saberem, é um procurador da União, né? Isso, exatamente. Alguém que passou no concurso da Procuradoria da União, que é lotado lá no INCRA para fazer isso daí. Exatamente. É procuradoria especializada, se eu não me engano. Ele vai para essa especializada, mas ele passou no concurso geralzão para procurador da União, aí mandam ele para o INCRA. Tem vários que vão para a Anvisa, tem uns que ficam no INSS, e aí tem uns que vão, né, para o INCRA. Aí, por fim, tem um na fase de desintrusão, ou seja, está quase, que é o Rosa, um processo de 2005 também, já passou pelo RTID, já foi publicado, já teve as contestações respondidas, e já agora está na fase de desintrusão, ou seja, estão sendo retirados as pessoas de dentro que não são quilombolas. Estamos aguardando aí a liberação de verba para realizar o pagamento, né, desses reembolsos. Então, basicamente é isso, é um processo muito lento, como eu falei, tem comunidades aí mais de 15 anos estão na fila de espera. E esse quadro aqui de RA em andamento, RA, relatório antropológico finalizado, RTID finalizado, RTID publicado, se deve muito ao protagonismo do Ministério Público Federal. Eu me lembro que há uns 4, 5 anos atrás teve uma audiência pública do INCRA com as comunidades quilombolas. O INCRA foi, assim, sabatinado, digamos assim. Pegaram pesado conosco. Uma bronca. Levamos uma bronca, um puxão de orelha muito grande, mas a partir dessa provocação que as coisas começaram a caminhar mais celeramente, mais rapidamente por lá. Então é isso, não sei se eu falei muito rápido, foi muito texto. Obrigado pela atenção de todos e passo aí para o debate. Nossa, foi maravilhoso, Léo. Você estava preocupado de falar pouco, de ser pouco jurídico. Eu estou feliz feliz assim, a Ana está com problema, eu fico triste com isso, mas eu estou feliz de que vai dar para separar, porque se fosse vocês dois, a gente ia até 10h30 da noite aqui, os alunos eu imagino que eles estejam gostando, mas a pessoa fica exausta, né? Não vai aguentar. E tá muito legal, eu anotei um monte de pergunta aqui, alguns colegas me mandaram pergunta pro WhatsApp, eu não vou... já está bastante adiantado, eu não vou dar conta de tudo, mas algumas coisinhas eu queria cutucar, sim. E super estava preocupado de não ser jurídico, está mais jurídico do que antropológico a tua palestra. Tá muito legal. Tem várias coisas. Essa questão da autoatribuição, da identidade de quilombola, que é ligada ao território, que é ligada ao passado histórico, e que tem que ser autoatribuição da comunidade, eu acho super interessante, porque e foi o fundamento da ADIM, né, que você falou, uma das questões mais importantes da ADIM foi pegar isso daí. Como é que é assim? Eles que dizem que eles são quilombola, quer dizer, qualquer um pode dizer que é quilombola agora? Não é isso, a questão é a seguinte, é que do ponto de vista histórico, na antropologia, inclusive, como ela se constituiu como disciplina no século XIX, foi a partir do colonialismo. Quer dizer, os europeus chegavam na África e olhavam para todo mundo e falavam: esses aqui que tem cabeça redonda, mas que não tem barba, são os Tutsi. Esse aqui que tem o olho azul, amarelo e não é tão azul, são os Hutus. Então, quando a coisa vem de fora, cria uma série de problemas políticos e de legitimidade, de violência mesmo, de definir, olhar para falar: você não é o que você diz que você é outra coisa, e quem vai dizer o que você é sou eu. É verdade. Então tem toda uma questão dessa de fundo. Por isso que é super importante a autoatribuição, né, da identidade. O que não quer dizer que seja uma coisa assim que a pessoa acorda da noite pro dia e fala: agora eu sou o quilombo do Beirol, eu moro no Beirol aqui, agora eu sou o quilombola do Beirol. Não é assim. Essa identidade ela é construída historicamente. Tem um passado, tem documento, tem arquitetura, tem modo de vida, tem modo de produção, relação com a terra,
relatos orais, relatos escritos, tudo isso daí você consegue recuperar. Se você põe os antropólogos, os geógrafos, os historiadores em campo, eles vão analisar e falar, olha, dá para a gente identificar que esse pessoal que mora nessa região aqui, que tem esses costumes, que tem essa cultura, que tem essas festas, e são frutos de uma comunidade que começou lá, né, do Curiaú, a história que eu sei que é conhecida, que é o relato partilhado pela comunidade, é daquele fazendeiro, né, os fazendeiros negros que moravam numa fazenda, escravos, e aí o dono da fazenda faleceu e deixou para eles a fazenda, e aí eles começaram a receber escravos fugidos, e aí se tornou a comunidade do Curiaú. Então, e esse relato a gente não sabe nem se aconteceu de verdade, mas mais importante do que saber se aconteceu ou não, é saber que esse relato tem uma história e que tem um sentimento de pertencimento daquelas pessoas a partir desse relato comum que foi construído ali naquela comunidade. Então, não é uma coisa assim, agora qualquer um pode ser. Não, tem um passado que pode ser recuperado. Verdade. E é para isso que serve o relatório antropológico, para isso que serve os estudos técnicos e tal. Então, achei super interessante. A questão da demora, né, é muito curioso, porque a promessa veio da Constituição e a ideia é que aquilo fosse feito em 5 anos, tudinho pelo Brasil afora. Está nos atos de disposições constitucionais transitórias, ou seja, é uma política pública que os constituintes colocaram para os governos fazerem, obrigaram a ideia que fosse obrigação dos governos fazerem aquela política pública imediatamente, resolvendo esse problema de maneira transitória e pronto, acabou. E não fazer mais, né? E aquilo se encerrar. Mas como é um processo, primeiro, longo, segundo, politizado, né? Os custos políticos são enormes, a luta política ali é grande de gente que não quer que seja feita, inclusive pessoas que moram na própria comunidade, como você está trazendo aí. Eu achei super interessante essa informação. A coisa se delonga e tem governos que priorizam essas coisas, tem governos que não querem nem que seja feito, né? É notável, sem querer fazer comercial de um partido ou de outro, é notável que as instruções normativas que você trouxe são todas da época do PT, 2003, 2009, foi quando a coisa começou a ser empurrada para frente. Então, se você não tem atores políticos, tanto partidários quanto não partidários, que é o caso do MPF, politizando e forçando esse processo, essa política pública a ser feita, ela não acontece mesmo. Então, eu achei super interessante, um monte de coisa que eu não sabia do assunto. E o número, né? Você trouxe os dados também, achei legal quais as que estão feitas, a questão do que o Curiaú é anterior à instituição normativa. Você trouxe a conexão com o meio ambiente, quando você estava falando do Tumucumaque, eu não sabia. Tem lá, então, no Tumucumaque, uma comunidade que tem briga para regularizar e que está dentro do parque, o território dele? Sim, Cunani, é uma parte da comunidade do Quilombola está dentro do parque, a comunidade de Cunani. Eu não sei se eu dei para essa turma, eu dei aula de lei do SNUC para eles, que é a legislação que cuida desse assunto, que é uma legislação também da época do PT, que regularizou todas as unidades de conservação do meio ambiente pelo Brasil afora, que já existiam algumas, mas aí essa lei foi a lei que organizou tudo isso daí e criou a sistemática de criar novas unidades de conservação. E o Parque do Tumucumaque é uma delas. E essa lei é interessante que ela tem 2 categorias. Ela tem as unidades de conservação integrais, que a lei chama, onde não pode morar ninguém lá dentro, nem índio, nem quilombo, nada. É uma visão assim, realmente para preservar a natureza sem o ser humano lá dentro. E você tem as unidades de conservação que prevêem algum tipo de inclusive, elas são feitas para você ter o ser humano lá dentro, particularmente comunidades históricas, indígenas ou quilombolas, até porque a forma de apropriação dessas comunidades daquela terra auxilia na proteção ambiental daquela região e no desenvolvimento sustentável dela. Por quê? Porque essas comunidades têm um modo de apropriação da terra, econômico da terra, que não é predatório como é no capitalismo mais selvagem e tal. Então, a lei prevê essas 2 situações. Só que o Tumucumaque foi criado por decreto federal, se não me engano foi o Fernando Henrique, foi antes da lei do SNUC, mas foi nos formatos já da lei do SNUC. Se não me engano, foi o Fernando Henrique. A unidade de conservação ela pode ser criada por lei ou por decreto do Poder Executivo, estadual, municipal ou federal. E aí foi criado como parque. Parque é uma unidade de conservação integral, ela não é uma unidade dos tipos, são 12 tipos ao todo. Tem as integrais e tem as de desenvolvimento sustentável. Ela não foi criada numa categoria de desenvolvimento sustentável, ela foi criada numa categoria de unidade de conservação integral, então é isso que deve estar gerando o problema, porque em tese, pela lei do SNUC, você tem que tirar todo mundo dali, ou pelo menos daquela parte que está dentro do Tumucumaque. Então, mas ao mesmo tempo a lei também ela foi feita pensando nessas situações onde você tem comunidades que, na verdade, o fato de elas existirem lá é benéfico para o meio ambiente. Elas ajudam a proteger, são
eu falo para os alunos o canário, o curió na caverna, né? Os mineradores, antigamente, eles colocavam um passarinho numa gaiola quando eles estavam minerando. Por quê? Porque quando você está minerando, você pode soltar gases nocivos ao ser humano que são inodoros. A pessoa não sabe que ela está se envenenando ali na caverna, ela pode morrer sem perceber. E o passarinho, como ele é pequenininho, ele morre rápido. Opa, o passarinho morreu, vamos todo mundo sair da caverna. As comunidades indígenas e tradicionais e quilombolas, quando estão nessas regiões de ameaça de meio ambiente, por garimpeiros, por grileiros ilegais, esse tipo de coisa, elas são os alarmes de incêndio. A comunidade fala, olha, tá tendo um invasor aqui e tal, então dá para perceber. Então é super benéfica essa interação, mas tem essas questões aí que estão juntos. Então, também pensei nisso. Tinha mais coisas, mas se eu começar a falar, Léo, eu vou acabar me metendo demais. Mas super interessante. Como é que é a questão do... Tem muito, quando vai fazer esse procedimento, tem muita gente que mora na comunidade que luta para que não seja feita, ou depende da comunidade, ou sempre tem, que reclama. Depende da comunidade. Tem umas que realmente são bem organizadas, fala que todo mundo está Sim. afim, a favor, não tem briga não, e tem umas que a pessoa fala, eu não quero perder minha casa, a casa é minha. Isso. Interessante. Tem algumas comunidades, por exemplo, tem uma comunidade que é a Ilha Redonda, que o território ficou um mosaico. Aí, como assim? Como é esse mosaico? Partilhado, em vez de território contínuo, ele foi todo dividido entre as comunidades, entre a família que queria e que não queria. Ah, entendi. Então a região toda não foi titulada, foi titulada só uma Não. parte e a outra parte não foi titulada por causa disso. Isso. Entendi. Às vezes até no próprio instrumento de criação da associação, você pode criar, dizendo lá no instrumento, olha, tal terra é da família tal, mas é difícil convencer as pessoas de que aquilo ali vai valer depois, né? E tem gente que quer fazer especulação também, né? Que mora lá e quer vender o terreno, vai ficar com raiva se não puder vender o terreno depois, e isso lá não vai poder fazer mesmo, se titular, né? Nossa, é excelente, Léo. Eu já Obrigado. Falando aqui, eu puxei algumas perguntas que já tinham me mandaram para o WhatsApp. A que você fez? Qual foi a que você fez? Você falou que você fez uma? 5 Chagas. Onde que fica? Fica em Santana. E essa está em processo ainda? Tu só fez o relatório ou já acabou? Tá em processo. Eu fiz o relatório, mas o RTD ainda não está concluído. Entendi. E quantas famílias, mais ou menos? Não é uma comunidade grande, é uma comunidade pequena. São 20, 25 famílias. Você sabe dizer alguma coisa dela? Assim, a origem, como é que é? Olha, porque faz 5 anos que eu não vou lá, que foi logo que eu cheguei lá, então não estou bem recordado, mas é uma comunidade que fica na beira do rio, tem que pegar uma catraiazinha para ir lá, atravessando, é uma aventura interessante, ou então ir pela estrada, mas a estrada é de difícil acesso. E lá eles são bem coesos, a comunidade toda só tem um irmão, um herdeiro que não quer, o resto todos querem, mas aí eles concordaram de excluir esse território dele para dar andamento no processo de regularização do outro território. A festa de lá é Santa Luzia, Santa Luzia do Maranhão. Santa Luzia é o padroeiro de lá. Aí tem as festas, na época convidaram a gente para participar das festas, eles sempre convidam. E foi iniciado, você lembra como se iniciou? Foi por parte deles? Ou... Foi por parte deles. Teve uma senhora que na época ela estava na associação, ela fez um requerimento. E é interessante notar que nessas comunidades, a maioria delas, o protagonismo é das mulheres que estão à frente das associações. As mulheres quilombolas que estão na frente dos processos políticos, que entram com o processo, organizam a associação. Isso é outra coisa que em política pública, quem trabalha com política, o pessoal da ciência política que eu conheço, que mexe com política pública, é impressionante como todas as políticas públicas, ou muitas delas, para você maximizar o funcionamento da política, você tem que focar nas mulheres, porque são elas que cuidam da comunidade, são elas que cuidam da casa. O Bolsa Família é pago para as mães, preferencialmente para as mães da família, porque o efeito multiplicador daquele dinheiro é muito maior se você dá para a mulher do que se você dá para o homem. Então, essas coisas todas é impressionante de ver, sempre aparece mesmo.
E interação com o governo do estado, municipal, fora a questão que você falou, se o imóvel, né, o terreno da comunidade envolver terreno imóvel de propriedade do estado e do município, eu imagino que eles tenham que se posicionar de alguma maneira. Mas, mesmo quando não tem essa participação obrigatória, como é que é essa interação? Aparece muita coisa? Ou pressão política? Ou como é que é? Olha, depende de estado para estado. Tem estado que tem o seu comitê próprio de regularização quilombola. Tentou se implantar aqui no Amapá, ainda no primeiro governo Valdez. O primeiro mandato do Valdez, 4, 5 anos atrás. Tentou-se montar um programa para o quilombo, porque teve aquele momento das transposições da terra da União Federal para o estado. Só que a gente viu, não vingou. Teve um prazo para regularização de não sei que procedimento que não foi regularizado e não se efetivou a transposição das terras. Mas nesse processo de transposição das terras para o estado, houve-se uma iniciativa de criar um comitê para regularização fundiária quilombola, mas não foi para frente aqui no estado. Eu sei que no Pará existem algumas comunidades quilombolas que foram regularizadas pelo governo do estado do Pará. Eu vi uma notícia do Piauí esses dias também, que eu vi alguma coisa, não sei, não lembro se era indígena ou era quilombola, mas foi uma iniciativa da secretaria. Eu fico curioso para ver, porque a Constituição joga essas coisas bem para a União mesmo, né? Então, do ponto de vista jurídico, deve ser complexo isso daí. Tá bom, Léo. Tá ótimo. São 8h40 já. A gente está conversando aqui mais de 1h30 já. Tá bom. Muitíssimo obrigado de novo. A galera, imagino que aproveitou bastante. Na próxima vez que eu te chamar, já vai ser lá no prédio, espero, ano que vem. Tá bom. Os colegas querem dizer alguma coisa? Se querem dizer alguma coisa, podem falar. Eles mandam por escrito às vezes, mas tem bastante gente. Senão, no mais, é isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado a Pamela de novo, que vai fazer os certificados da galera aí. A dona Doriane falando parabenizar a explanação do Leone. Fala. Professor? Fala. Professor? Fala, Pamela. Eu queria que a Anaísa, por favor, gostaria que a Iranilde mandasse o nome dela completo e a Anaísa o nome dela completo e e-mail também. Tá, lembrem aí, meninas, de mandar do lado. Vou deixar um pouquinho aberto aí o negócio para elas mandarem, senão elas... Eu já mandei, Lincoln. Por completo. Manda aqui no bate-papo, escreve de novo no bate-papo. Mas já escrevi 3 vezes. Escreve a quarta, Iranilde. Você só enviou o nome. Meu pai. Escreve de novo, não custa nada. Aqui no bate-papo do chat da conversa aqui, tá? Aí, a Anaísa tá botando a dela. Fala. Professor? Manda. Pode fazer uma pergunta? Claro, eu estava recebendo por escrito, mas pode fazer. Pergunta aí. Na verdade, assim, quem tem uma residência na área quilombola, ela pode vender a sua casa ou só para quem é quilombola? Ou Responde aí, alguém Léo. da família? Se o território já tiver titulado, não pode vender. Nem para quem é quilombola, nem para quem não é. Não pode vender. O terreno é de uso comum, é como se fosse, do ponto de vista do direito civil, não é igual, mas é como se fosse um condomínio comum do direito civil. A terra é de todos. É domínio público, professor? Não é exatamente de domínio público. Não é exatamente domínio público, porque não é de todos do Brasil inteiro, é de todos da comunidade, né? Só da comunidade. Mas não é assim, a pessoa não pode vender o pedaço dela, a casa dela, para alguém de fora, nem para alguém de dentro, porque existe uma delimitação de propriedade e de posse dos bens lá dentro que são determinadas pela própria comunidade. Mas do ponto de vista jurídico, para fora, é uma terra comum, é de todos, e a pessoa, como o Leone falou várias vezes, tem cláusulas de inalienabilidade, de imprescritibilidade, de empenhorabilidade. Você não pode vender, você não pode penhorar, você não pode fazer nada com aquela terra. Fala. Leone, e tem alguma verba específica para trabalhar as comunidades? Assim, de forma para desenvolver as comunidades? Uma despesa a nível federal? Tem há muito tempo, mas você pode fazer essa pesquisa no site do Ministério Agrário, do INCRA. Existem verbas para agricultura familiar que contemplam as comunidades quilombolas, porque a comunidade quilombola é considerada uma agricultura familiar.
essa agricultura familiar ela tem linhas de financiamento para créditos específicas pelo governo federal, pelos estados, e os quilombolas são contemplados. Quando a gente viaja assim para Belém, vai para outros estados, a gente vê, né, aquelas casinhas em áreas todas iguais. É mais ou menos isso, uma verba específica para eles. Isso. Indígena ou quilombola ou não, né? O indígena eu não tenho certeza, mas quilombola tem. Por exemplo, é muito comum ver casas do Minha Casa Minha Vida nas comunidades quilombola. Aquelas casas bem iguaizinhas. Entendi. Na verdade, posso complementar? Claro. Meu esposo é de lá, do Carmo do Macaquari, né? Da Conceição, na verdade, que virou área quilombola recentemente, né? A FAP disponibilizava verba, mas assim era para ser utilizado recurso, por exemplo, na agricultura, na pecuária, que fosse destinado para investir lá, na comunidade. Eu lhe faço mais uma pergunta, Léo. Quem mora lá nessas áreas pode ter negócio próprio, com fim lucrativo para si próprio, ou os lucros é da comunidade também? Por exemplo, se eu montar uma piscicultura lá, poderia ter lucro ou teria que dividir com a comunidade? Qualquer atividade. Não, pode. O lucro aí é propriedade privada mesmo. O lucro é seu. Só o que é coletivo é a terra. Ah, entendi. É claro que se você quiser montar um negócio lá, geralmente a comunidade vai dar um aval, né? Olha, você pode, não pode, fere o interesse da comunidade, não fere. Geralmente é tudo tomado em decisão comum, mas se não houver problema para a comunidade, o lucro é seu, tranquilo. Ah, entendi. Mais alguma Obrigada. pergunta? Ótimo. Mais alguma pergunta, gente? Fique à vontade. Eu tenho uma pergunta aí, Léo. É com relação a essa área aqui, que é conhecida aqui como Goiabal, ali perto do Iapim ali. Ela está numa questão jurídica, que aquilo ali também é quilombola ou não? Aquela área ali. Que Do o pessoal Goiabal, Léo conhece bem. Eu moro lá, eu morei lá há 3 anos, tenho uma casa lá, só que agora eu tô morando, a minha casa lá tá alugada, aí eu tô morando já alugado aqui mais no centro, porque minha filha faz umas terapias e precisa ficar perto da minha clínica, mas a minha casa é lá no Goiabal mesmo. E o Goiabal não está na área. Lagoa dos Índios já foi delimitado o território e a área do Lagoa dos Índios não pega o Goiabal. Isso é uma coisa que eu fiquei preocupado também na época, mas tá batido o martelo. A área do Lagoa dos Índios não pega o Goiabal, ou seja, o Goiabal é um bairro urbano mesmo, não é quilombo. Ele não vai entrar na regularização do Lagoa dosÍndios. Outra coisa. Fala. Inclusive a área da comunidade Lagoa dos Índios ficou bem pequena, porque muita gente lá é contra a regularização. Mas já está feita? Não, só está feito o relatório antropológico. Aí tem muita gente contra lá e não quer. Talvez até por especulação imobiliária já, né? Porque eles viram que está chegando ali a cidade, eles querem, não, eu quero manter a minha casa, porque lá na frente eu posso querer vender e tal. Entendi. Uma dica para o pessoal que está aí no 8º, indo para o 9º semestre que vem, fica ligado aí, tema de TCC, se vocês precisarem de ajuda, se vocês verem fazer alguma coisa na área, precisarem de ajuda depois, a gente cutuca o Leone aí para conversar, assim. Dar uma consultoria de TCC aí, de repente ele ajuda vocês. Pois espertos, professor. Fala. Eu queria assim, perguntar, na verdade, né? Porque, assim, em 2005, quando eu me formei em História, hoje eu sou historiadora, bacharelado e licenciada, eu fiz uma pesquisa de campo justamente lá no Curiaú, né? Para me saber realmente a finalidade de por que não poderia vender para outras pessoas e as casas que eram construídas lá só eram de famílias remanescentes. Eu tive conversando essa importância da cultura, a importância deles, é que eu perguntei assim, se outra pessoa viesse comprar, não poderia? E ele disse, não pode. Se for pessoa de fora, não pode. E aí família, por exemplo, tem uma pessoa assim, negra, né, que mora lá, e se quiser dar para outra família, pode, né? É isso que eu estou perguntando, porque quando eu fiz o campo de pesquisa, me informaram assim.
É isso mesmo. Tem que ficar dentro da comunidade. Se ficar dentro da comunidade, aí é livre. O que não pode é para fora da comunidade. Porque, como eu estava falando, E nem dividir a terra, né, para fora. O grupo étnico, ele tem muito bem definido quem pertence e quem não pertence à comunidade. É tanto que se tiver uma pessoa da comunidade no Curiaú, mas que mora no Santa Rita, mas é considerada da comunidade, ele pode ter terra lá. Isso. Ou pode fazer que seu filho, ele tem um filho no Santa Rita, aí o seu filho vai morar lá para o Curiaú. Porque, inclusive, o pertencimento à comunidade ele não é exclusivo de que pertence ao território, é social. Então, se tiver uma pessoa que mora no Santa Rita, mas for da comunidade de Curiaú, ela tem direito à terra lá. Assim como você for brasileiro, mas pode morar na França, na Inglaterra, Isso. Identidade, você carrega a identidade, ela é ligada ao território, mas você carrega para onde você for, né? É verdade. Legal. Mais perguntas, senhores? Não? Então tá. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Léo. Depois a gente conversa para te mandar o certificado e tal, mas valeu, espero que você tenha gostado. Adorei, valeu pelo convite, me senti muito honrado de estar aqui com vocês. Ele ficou preparando a apresentação aí horas que eu sei que ele me... Tô preparando, Lincoln, fica esperto aí e tal. Cuidadoso com vocês aí. Tchau, senhores. Tchau. Tchau, tchau, tchau a todos. Muitíssimo obrigado de novo.